palavra de Deus diz assim, Romanos 10, a partir do verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em que não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão se não há quem pregue? E como eles pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho da paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Amém? Podem se sentar. Porque nunca ninguém me disse isso. Vou repetir. Porque nunca ninguém me disse isso. Essa pergunta é a conclusão de uma conversa que eu tive com uma pessoa muito próxima. Eu não vou falar o nome dela porque eu não disse que iria falar, né? Então, eu não vou citar o nome dela. Mas é uma pessoa muito próxima que esteve na minha casa na semana passada por alguns dias seguidos, resolvendo algumas coisas lá no meu computador, na minha impressora. E aí, vocês vão entender o porquê dessa frase, e eu vou fazer dessa frase o tema dessa mensagem, porque nunca ninguém me disse isso. Então, eu vou compartilhar, em resumo, né, que não dá para compartilhar em detalhes, mas coisas que foram bem interessantes nessa nossa conversa que a gente teve, compartilhar com vocês essa mensagem e o fruto dela. Tudo começou quando nós estávamos no nosso quarto, no meu quarto, o quarto da bagunça, e em cima da cama tinha uma apostila que os irmãos que estiveram sobre seitas e heresias, os irmãos que estiveram no seminário, têm, né? E aí ela começou a folhear essa apostila, e aí ela comentou, ela foi folheando, foi lendo, né? Foi passando o olho e ela comentou, mas cada igreja tem a sua doutrina, né? Comentou comigo. E eu entendi o que ela quis dizer sobre isso. Na verdade, o que ela quis dizer é que cada igreja tem a sua forma de interpretar a Bíblia. Tem a sua forma de interpretar a Bíblia. Eu disse para ela, vou colocar o nome de Ana, tá? Mas não é Ana não, dona Ana não, tá? Vou colocar o nome de Ana que é mais fácil. Eu falei assim, Ana, de fato, dentro do conceito cristão, em algumas denominações, em algumas pautas, alguns assuntos, a interpretação, tem algumas interpretações que alguns acabam interpretando de uma ou outra maneira, né, em alguns pontos. Mas o que é fundamental, não deve haver discordância. E aí ela falou assim, o que é fundamental? Eu listei para ela algumas coisas que vêm à mente naquele momento. Primeiro, a nossa regra de fé, a nossa conduta, a nossa bússola na nossa vida é a palavra de Deus. E nada pode equiparar com a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Então, nenhuma literatura pode se equiparar à Bíblia, pode se sobrepor à Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Outra coisa que eu falei para ela, que é algo que é fundamental, Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, não há outro. Não há outro Salvador, não há outro mediador, há um único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outro ponto, a nossa salvação é por meio da fé em Cristo e não pelas obras. E outra coisa que eu também citei é que Jesus morreu, uma das coisas que deve haver concordância
nessas partes que são fundamentais, é que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Outra coisa que também que a gente não abre mão, que é algo que é fundamental, é sobre a cruz, é sobre o arrependimento de pecado. Então, de fato, em alguns pontos, a gente pode ter algumas interpretações, mas naquilo que é fundamental para a vida cristã, isso não deve ter nenhum tipo de outro caminho, senão esse. Se houver alguma discordância no que é base, é considerado como seita. E aí ela olhou para mim assim e falou assim, Ela falou assim, Quer um exemplo? Os espíritas, eles fazem muitas obras de caridade. E ela falou assim, eu falei assim, e as obras de caridade, de fato, elas devem ser feitas. É necessário para ajudar o próximo, fazer o bem, isso é muito importante. Isso nos faz crescer como pessoa, como ser humano, ajudar o próximo. Porém, os espíritas, eles fazem as obras de caridade com o objetivo de alcançar a salvação. Só que quem é cristão entende que a salvação não é por meio de obras, mas é por meio da fé em Cristo Jesus. E aí ela ficou espantada, ela falou assim, como assim? Eu pensei que todos nós deveríamos fazer obras de caridade, porque é bom, e isso se aproxima mais de Deus para obter a salvação. Eu falei assim, não é isso. Ela falou assim, como assim? Ela ficou espantada em saber disso. E aí, irmãos, eu tive que, naquele momento que ela estava, foi até bom que o computador não desse, não foi o computador, né, mas a formatação lá não estava dando certo, e aí teve que investir um bom tempo ali para formatar o computador, para instalar, e foi o tempo em que eu investi falando com ela. E aí eu tive que falar com ela sobre o plano de salvação. Eu sei que todos vocês, ou pelo menos a maioria, conhece, sabe sobre o plano de salvação, mas eu faço menção, como o próprio Paulo falou, é necessário ouvir, porque para segurança de todos nós, né? Então, a gente sabe, mas é necessário que a gente ouça, porque é segurança para nós. E aí, só um adendo, irmãos, é que ela ficou espantada sobre a questão da questão das obras não ser um meio para alcançar a salvação. E por mais que isso a gente já saiba, mas, infelizmente, eu digo a questão da igreja num todo, algumas pessoas fazem isso, talvez de forma inconsciente, mas atribuem as obras que elas fazem para alcançar a salvação. Como isso? Por exemplo, pessoas que têm um determinado tempo de ministério, de igreja, né? Quantas pessoas a gente conhece e elas se gabam de ter tantos anos de tempo de igreja, né? E ela atribui isso à salvação, né? Outra situação também, que não está muito distante de nós, é que quando a gente, eu vou incluir a gente, mas, né, não, eu sei que não é todos, e eu sei que, enfim, mas quantos das pessoas, elas vão no culto somente no dia de ceia? E essa sensação de ir somente no dia de ceia dá uma sensação de, tipo assim, alívio, eu estou quitado com Deus, eu estou zerado. Ou seja, ela fica o mês todo sem ir, sem ter comunhão, mas ela só se sente de ir à igreja no dia de ceia.
Então, assim, ela atribui a salvação dela pelo fato dela estar participando da ceia. E ela está atribuindo isso à questão de obras para a salvação. Ministério, a questão da frequência dos cultos, né? Nós temos aqui, questão de culto é quarta e domingo e sábado o culto de oração, né? E nós temos que realmente estar sempre, assim, sim, sempre que pudermos estarmos reunidos, porque o Senhor ordena a bênção quando nós estamos reunidos, né? Porém, ainda assim, não é um mérito para a salvação, né? Não é algo que a gente... Eu estou indo para a igreja com essa frequência, ou porque eu faço parte de um determinado ministério, ou pelo tempo, para alcançar a salvação. E muitos que se dizem cristãos fazem isso. Então, assim, ela ficou abismada pela questão das obras, mas muitos crentes fazem isso. Então, atribuem as suas boas obras, né, para adquirir a salvação. E lembrando, enfatizando, que nada que nós venhamos fazer, humanamente falando, vai equiparar ao sacrifício que Jesus fez na cruz. Nada, nada, nada. A gente pode dar um rim, a gente pode dar a córnea, a gente pode fazer tudo. Ainda assim, a gente não vai alcançar, porque a nossa ofensa, as boas obras equiparadas à quantidade de ofensa que nós praticamos para com Deus, é totalmente desproporcional, uma coisa assim muito... Não tem como, a balança tomba de tantas coisas, tantas ofensas que a gente faz. Então, eu disse para ela, eu disse isso e ela ficou assustada. E aí eu falei para ela, olha, Deus, Ele não errou na sua criação. Deus é perfeito e criou tudo perfeito. Porém, por conta da desobediência do homem, o pecado entrou e deformou aquilo que era perfeito. Quando a gente volta nos livros de Gênesis, e a gente vê a criação do homem, a criação do mundo, e de que como Deus se relacionava com o homem, a intimidade que o homem tinha para com Deus, ele visitava o homem no entardecer, vamos dizer assim, trocava uma ideia, falava, e aí, Adão, como é que você está? E aí, como é que estão as coisas? Como é que tem sido catalogado os nomes dos animais? Enfim, havia essa interação, essa intimidade. E por conta da desobediência, o pecado, ele deformou essa intimidade, essa interação do homem para com Deus, né? E eu usei com ela, assim, foi coisa de Deus mesmo, obviamente, um exemplo de forma de bolo. As irmãs aqui, que estão aqui presentes, são donas de casa. Eu tenho algumas formas de bolo em casa. Comprei elas algumas delas eram perfeitas, mas eu não sei o que eu fiz, que eu amassei a forma de bolo. Eu continuo usando a forma de bolo, só que os bolos que eu faço naquela forma que está deformada nunca mais vão ser mais perfeitos, porque elas caíram, elas amassaram, então todos os bolos vão ficar tortos a partir daquela forma. Então, o que acontece é que o pecado, eu expliquei para ela que a partir da desobediência de Adão e Eva, foi da ladeira abaixo. A gente vê os primeiros homicídios entre irmãos e tantas outras coisas, fruto da consequência do pecado. Então, e eu disse para ela, e é por isso que a gente consegue enxergar, por exemplo, que a gente usa muito exemplo na rua, o exemplo de crianças, né? Os pais, em sua sã consciência, não vão ensinar seus filhos a serem mentirosos, a serem egoístas, mas, como o pastor Geraldo falou, né? Mas,
Quando uma criança ela tem um determinado brinquedo, ela tem um brinquedo disponível para ela sempre, está sempre disponível. Mas aí vem uma outra criança e quando ela vê que a outra criança vai pegar o brinquedo dela, ela começa a manifestar algo que os pais não ensinaram, que é o quê? Egoísmo. Não quero que você brinque, é meu. Ou então, quando a criança ela faz algo errado e ela sabe que vai ser repreendida, porém, para poder se safar, os pais perguntam: fulano, você fez isso? Não, mas nenhum pai ensinou o seu filho a mentir. Então, o que para os psicólogos pode ser qualquer outra coisa, para a gente entende que é o pecado original se manifestando de forma natural em nós, seres humanos. E ela falou assim: cara, faz todo sentido isso. Gente, eu vou beber água porque minha garganta tá. Então, eu disse para ela, a palavra de Deus diz lá em Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos, independentemente, todos pecaram. Todos pecaram. E aí, ela disse: cara, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha... Está fazendo sentido, eu acho que está fazendo sentido isso que você está falando. Eu falei assim: faz sentido. E aí a conversa vai ficando melhor ainda. Eu tive que explicar para ela, de forma bem resumida, o que antigamente o povo fazia para se redimir. Levava animais ao templo, ao tabernáculo, ao sacerdote, e aí aquele animal representava, vamos dizer assim, aquele animal tinha que ser perfeito. Dentro das posses de cada pessoa, uns levavam boi, outros levavam pombo, e isso vai depender da condição financeira de cada pessoa. E aí essas pessoas levavam o sacrifício ao sacerdote, o sacerdote entrava, vamos dizer assim, numa divisória, num chamado Santo dos Santos, e ali levava-se anualmente os sacrifícios do povo, né? E se aquele animal fosse perfeito, conforme a lei mandava, Deus consumia todo o holocausto. E a prova de que foi aceito, né, que o fogo descia, consumia tudo, e aí o sacerdote sai e dizia: dá um joinha, foi aceito o seu sacrifício, né? Foi aceito o seu sacrifício. Eu falei para ela: olha, só que aí o povo, de forma contínua, dava os animais, mas voltava a pecar. E aí você imagina, nos dias de hoje, o teor da iniquidade que o mundo tem. Você acha que haveria animal para poder aniquilar todos os pecados? Não existiria nenhum mais animal algum. Não existiria mais animal algum para aniquilar todos os pecados. E Deus sempre tentou fazer aliança com aqueles que estavam disponíveis, mas a gente sabe, como a própria palavra falou, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, mesmo que homens de Deus erraram, falharam, e a Bíblia não esconde isso. O próprio rei Davi e tantos outros, né, que falharam em algum momento, porque eram homens. E aí ela ficou espantada, falou assim: não acredito que Deus consumia sacrifício. Eu falei assim: de fato, eu estou apresentando um Deus que talvez você não conhece ainda, mas esse Deus, de fato, ele descia fogo do céu para consumir o holocausto. E aí, só que aí, Deus, ele enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. A palavra fala, lá em João 1:29, quando João o Batista, ele avistou Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Eis o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, ele foi o único que passou por essa terra e não pecou. Perfeito. Em tudo foi tentado, mas não pecou em nada. Então, Cristo, e eu fui explicando para ela, e ela ali se sedenta por conhecer mais. E aí eu falei que quando Cristo, antes de Cristo ir para aquela cruz, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi massacrado, aquilo foi desumano. E eu tive que enfatizar, de fato, fazer com que ela imaginasse o que Cristo passou naquela cruz por conta dos nossos pecados. Cristo, e eu quero que a gente tenha isso em mente, porque quando a gente fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, parece assim, ser muito assim, superficial, mas quando você olha para as Escrituras e você vê e busca mais por conhecimento e vê que como era a crucificação, você fica assim, uau, como que um Deus tão poderoso pode se importar comigo a ponto de dar a sua vida por mim. Me amou, e um sacrifício atemporal, porque esse sacrifício não foi só para aquela geração, mas para gerações futuras. Quando Jesus ele falou assim, Pai, eu oro não só por este, mas aqueles que hão de crer em mim, ele pensou em mim, ele pensou em cada um de vocês, para que a gente pudesse ter a oportunidade de não perecer, mas ter a vida eterna nele. Então, eu enfatizei muito sobre a questão da tortura que Jesus ele passou na cruz. Quando ele foi chicoteado, não foi um chicote que a gente entende hoje do chicote, mas o chicote ele tinha pontas de ossos, sabe? E em contato com a pele, aquilo quando saía, de lá vinha a carne junto, entendeu? Você imagina, ele foi dilacerado. A coroa de espinho não foi colocada de forma gentil, foi socada. Aquilo eram coisas grossas, sabe? Entrou no crânio dele. Ele foi despido, quer ser uma pessoa assim envergonhada, nu diante de todos, cuspidos, sabe? Bateram nele. E Jesus foi inocente, ele não errou, mas ele foi com uma missão de levar os nossos pecados naquela cruz. E ela ficou assim, sabe? Ela se contorceu, como algumas pessoas se contorceram agora. Ela se contorceu, porque de fato é para se contorcer de dor que Cristo ele passou por nós. E aí eu falei assim, então, Ana, não é nenhum bem que a gente faz que vai equiparar aquilo que Jesus fez por nós. Não há nenhum tipo de caridade, apesar que, quando a gente entende o que Cristo fez por nós, isso só nos impulsiona a fazer o bem, mas é porque a gente entende que Cristo nos alcançou, e é por isso que a gente faz o bem, não ao contrário, para se obter a salvação. Não há nada que se equipara ao sacrifício de Jesus. E aí, eu falando sobre a antiga e a nova aliança, eu falei assim, e ela falou assim, poxa, mas espera aí, eu achava que o pecado estava em sair daqueles 10 mandamentos do Antigo Testamento. Olha a visão dela. Não adulterarás, não matarás, sabe aquela lista? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, tudo aquela lista lá que está lá nas tábuas de Moisés. E ela achou que não fazendo não cometendo aquelas coisas, ela estava tranquila, e fazendo bem também ela estava tranquila, estava quite, fazendo a oração dela, Deus abençoa e tal, aquela coisa, né, meio básica. E eu falei assim, Ana, não é bem assim. O que acontece? De fato,
Se na antiga aliança, há duas alianças, a antiga e a nova. Se a antiga diz que o ser assassino é cometer o ato por vias de fato, você matar alguém, na nova aliança, só de você premeditar, você querer, você desejar aquilo, você já se torna um assassino diante de Deus. Porque faz sentido para você, Ana, que antes da pessoa matar, primeiro ela premeditou no seu coração? Ela faz. Então, Ana, se antes, na antiga aliança, o adultério é cometido por vias de fato, né, você se deitar com outro homem ou outra mulher, enfim. Na nova aliança, o fato de você cobiçar, desejar, você já se torna adúltero. Aí ela olhou, porque faz sentido para você, Ana, que antes de você cometer tal coisa, você desejou aquilo no seu coração? Ela desejou muito, exatamente, a gente riu, exatamente. Então, a nova aliança trata a raiz do problema. A raiz do problema. E aí, ela olhou para mim, teve uns minutos de delay, e ela falou assim, tá bom, Jéssica, peraí. Tá, mas eu sou imperfeita. Eu entendi o desespero dela. Porque, tipo assim, agora o leque do pecado não está só nas tábuas da lei de Moisés. Está muito além. E aí, o leque do pecado se abriu diante dos olhos dela. E ela falou assim, Jéssica, tá, peraí. Mas como é que eu faço? Porque eu sou imperfeita. Você falou, eu sou imperfeita. Eu sou imperfeita. Ela falou assim, como é que eu faço isso? Agora eu estou confusa. Eu não sei o que fazer, agora eu estou confusa. E eu falei assim, ai, que ótimo. Essa é a pergunta que eu queria que você falasse. Essa é a pergunta, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei assim, essa é a pergunta que eu queria que você falasse. Essa pergunta. A chave está lá em 1 João 1,9. Na verdade, a partir do verso 8, se vocês quiserem abrir, a palavra de Deus diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Ana, o segredo está no arrependimento de pecado. Então, quando você se volta para Deus e se arrepende dos seus pecados, pede perdão a Deus, e aí eu disse assim, se arrepende dos seus pecados, mas você não vai fazer um pacote na sua oração, não. Ela olhou para mim e falou assim, que pacote? Eu falei assim, aquele pacote assim, Deus perdoa todos os meus pecados, amém. Não. Você vai citar, você vai dar nome aos bois. Aí ela falou assim, como? Tá, eu vou dar o nome aos bois. Eu falei assim, não, você vai falar. Eu falei assim, Ana, por exemplo, Deus me perdoa porque eu tenho guardado mágoa de fulano. Deus me perdoa porque eu tenho colocado os meus olhos em sites em que eu não deveria. Deus me perdoa por estar levando isso ao meu coração. Deus me perdoa por ter falado isso. Deus me perdoa por ter desejado tal isso para tal pessoa naquele dia. Aí ela falou assim, mas Deus não sabe disso? Aí eu falei assim, eu sei que Deus sabe. Ele sabe de fato. Ele sabe de todos os teus podres, os nossos podres. Deus sabe o que você fez no verão passado. Mas, quando a gente cita e dá nome àquilo que ofende a Deus, nós estamos acendendo a luz no nosso quarto escuro. Ela falou assim, como assim? Se a gente está nesse quarto aqui, a luz está acesa. Se a luz não estivesse acesa, você não iria ver que aquela porta era azul, que aquilo ali está arranhado, que a gata destruiu.
você não ia ver a bagunça aqui que está aqui em cima da cama. Então, quando a gente fala ao Senhor tudo aquilo que tem ofendido, dá nome, a gente vai vendo o quanto ruim a gente é. Porque já aconteceu e acontece isso comigo direto. Eu falei assim, caramba, eu não falo nada. Porque uma coisa a gente fala assim, Deus me perdoa todos os meus pecados. Outra coisa você fala assim, Deus me perdoa porque eu queria muito isso, mas a outra pessoa que ganhou e eu não me alegrei. Na verdade, eu fiquei com inveja dela. E aí você descobre que tu é invejoso e nem sabia. Entende? Por que a gente tem que citar? Por que a gente tem que falar e orar a Deus citando? E aí, irmãos, é assim, é muito maravilhoso quando o Espírito Santo... E o Espírito Santo, o único protagonista disso tudo é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos move a falar. É o Espírito Santo que nos dá ousadia a pregar. É o Espírito Santo que dá sabedoria, usando exemplos do cotidiano para poder exemplificar a palavra. É o Espírito Santo que é o protagonista disso tudo. E no final das contas, ela falou assim, então, caramba, então faz sentido, então não adianta nada. Ela falou com a própria boca dela. Então não adianta eu fazer caridade sem eu me arrepender. É isso. É isso. Aí ela falou assim, caramba, então eu orava, mas eu orava assim. Eu não orava da forma que você me explicou. Poxa, agora eu vou ter que orar assim, citando os meus pecados. Eu falei assim, exatamente, isso aí. E aí, no final de tudo, e a gente falou mais algumas coisas, né? Eu posso até citar aqui. Vou recorrer aqui para não... Eu vou beber água. E ela citou uma coisa interessante, né? Que ela falou assim, tá, mas eu oro dessa forma, mas olha só, eu acho que eu ainda até tenho medo de morrer, eu tenho muito medo de morrer, porque eu não sei com quem eu vou encontrar do outro lado. Aí eu falei assim, Ana, preste atenção, se um Deus, imagina só, se um Deus foi capaz de fazer isso tudo por você, e se você se compromete com Ele, você acha que vai cair em furada se morrer? Você acha que vai cair em furada se morrer? Aí ela, faz sentido. Mas, poxa, assim, eu acho que eu ainda estou muito apegada às coisas daqui. A gente batendo um papo muito cabeça, né? Muito profundo. E eu falei, aí me deu um branco. Sabe o que é aquele branco? Mas aí o Espírito Santo é maravilhoso, porque além da apostila do seminário, tinha um folheto que a gente usa no evangelismo. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu só fiz assim para ela. Aí ela, caramba! Pô, Jéssica, é verdade. É verdade. De fato, eu estou muito apegada às coisas desse mundo. Ou seja, irmãos, o Espírito Santo a convenceu. E aí, no final, foi um misto de surpresa, de alegria que eu percebi da parte dela, de surpresa, tipo, caramba, eu não sabia disso, de surpresa, uau, muitas informações, né, num dia, muitas emoções, são tantas emoções naquele dia, e um misto também de um pouco de lamentação e indignação, numa frase, porque nunca ninguém me disse isso. Porque nunca ninguém me disse isso. É por isso que eu iniciei com essa pergunta. Porque nunca ninguém me disse isso. Irmãos, assim como ela, muitos têm um entendimento errado em relação à palavra.
está pertinho de nós e não tem esse conhecimento que nós temos. Essa frase ecoou na minha mente. Você imagina, eu estou almoçando, por que nunca ninguém me disse isso? Eu estou tomando banho, por que nunca ninguém me disse isso? Caramba! E eu já conheço ela há 10 anos, vai fazer 11. Por que nunca eu disse isso a ela antes? Por que nunca? Tem muitas pessoas igual a ela que têm um entendimento contrário à palavra de Deus, que entende de forma errada a palavra, que está pertinho de nós. E muitos de nós ainda que conhecemos o Evangelho, não tivemos ainda coragem de pregar o Evangelho para essas pessoas. E aí, nas minhas meditações, eu percebi algumas coisas. E eu fiz algumas perguntas para mim. E foram vindas algumas respostas. Por que a gente tem se calado muitas das vezes? Estou falando a gente no sentido num todo, né? Por que a gente não está falando? Será que a gente tem tido uma visão errada sobre o que é evangelismo, como eu tive? Porque a minha visão antes era fazer evangelismo era pegar o folheto, entregar na mão da pessoa e dizer eu te amo. Ou, na verdade, a gente nem usava folheto, a gente usava um jornal. Pegava um jornal e dava para aquela pessoa. Ou um folheto. E a gente acha que isso é evangelismo. Ou aquilo que a gente falou ontem, né, na casa do Genésio e da Edna no encontro, chamar as pessoas para a igreja com promessas que Deus muitas das vezes não fez. Como, por exemplo, vem para a igreja que Deus vai fazer próspero. Vem para a igreja que Deus vai te curar. Não é que Deus não tenha poder sobre essas coisas, né, de nos fazer prósperos, de curar. Mas, quando a gente vê os discípulos, os apóstolos, eles não vinham com esses tipos de promessa. Eles vinham com a palavra genuína. E é isso que a gente tem que oferecer para essas pessoas. Em nenhum momento, apesar de usar coisas simples do dia a dia para elucidar o Evangelho, de fácil compreensão, eu não falei nada que Deus prometeu algo para ela que Deus não falou. Aliás, Deus não falou nada disso para mim, para eu compartilhar com ela. Deus falou sobre arrependimento, sobre Bíblia, Bíblia, entendeu? Sobre Bíblia. Então, assim, será que a gente tem tido uma errada compreensão sobre o que é levar o Evangelho? Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, Romanos 15. Romanos mesmo, no capítulo 15, foi até falado ontem, achei muito interessante, queria compartilhar com vocês, no verso 18, Romanos 15, no verso 18, o apóstolo Paulo falou, ele tinha certeza do que estava falando, ele falou assim, porque eu não ousaria falar alguma coisa que Cristo não tenha feito por mim, para fazer dos gentios obedientes por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e maravilhas, através do poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até Ilírico, eu tenho pregado plenamente o Evangelho de Cristo. Ele tinha a consciência daquilo que ele estava falando, pregando o verdadeiro Evangelho, genuíno, sem mistura, sem nada, ele tinha consciência disso. Será que nós temos tido essa consciência de pregar a palavra sem acréscimos, sem prometer algo que Deus muitas das vezes não cumpriu? Não estou dizendo que Deus não seja capaz, Deus ele é, mas não é esse o objetivo da pregação do Evangelho.
A pregação do evangelho é levar as pessoas a Cristo, a se arrepender dos pecados. E, através do Espírito Santo, reconhecer as suas misérias e buscar ao Senhor. Lá em 1 Coríntios 9, no verso 9, 16. Paulo também tinha a consciência da necessidade de pregar o evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Ele diz assim: porque embora eu anuncie o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ele tinha consciência, irmãos, que deve-se pregar o evangelho. Ai dele se não pregasse o evangelho. Será que a gente tem esse senso de urgência de testemunhar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, de como Ele alcançou? Porque nós somos testemunhas de Deus. Pregar o evangelho é testemunhar aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas. É isso. Então, assim, Paulo tinha consciência de que da urgência de que deveria pregar o evangelho. E outra situação também que norteia num dos pensamentos o porquê, o motivo da igreja muitas das vezes se calar, é por medo. Medo de quê? Medo de perder as pessoas ao seu redor. Porque, irmãos, por que o evangelho, o cristão genuíno, por que o evangelho é tão perseguido? A palavra de Deus nos tira da acomodação, nos tira, sabe, nos faz sair, nos arrepender. E as demais religiões, o que é mais fácil? Você se arrepender dos seus pecados, pedir perdão, confessar os seus pecados, abandonar os seus pecados, ou citar 500 vezes a oração do Pai Nosso? O que é mais fácil? Você reconhecer, por exemplo, alguém que é uma pessoa, um assassino, uma pessoa, né, que faz mal para a sociedade, reconhecer isso e reconhecer, pagar o que diante da sociedade, reconhecer, se arrepender, largar e continuamente lutar contra esse sentimento, esse desejo, ou ouvir de uma pessoa de determinada religião que isso é porque você em outra vida era uma pessoa acometida, então você vem nessa vida, agora você é uma pessoa mais libertina, então você tem que, na verdade, você não pode aprisionar seus sentimentos, porque na vida passada você era uma pessoa oprimida, agora você é uma pessoa livre. Não é mais fácil você argumentar os seus pecados, embasar os seus pecados, do que se arrepender? Então, o Evangelho é o único que nos leva a sair da acomodação do pecado para uma vida de santificação. Até mesmo o posicionamento, talvez nem é preciso falar, mas se posicionar. Não, eu não vou fazer isso porque eu sou cristão. E as pessoas à volta, por olhar você se posicionando, você vai começar a ser motivo de chacota para as outras pessoas, porque o seu estilo de vida é um estilo de vida cristão. Então, você é uma pessoa antiquada, você é uma pessoa fundamentalista, você é uma pessoa careta. Careta nem se usa mais, mas fundamentalista, radical. Então, o cristianismo, o evangelho, ele tira a gente da zona de conforto
para uma vida santa. Isso requer de nós renunciar. Então, é muito mais fácil você conviver com o pecado e a pessoa bater nas suas costas. Está tudo bem, é só rezar 500 Ave Maria e está tudo certo. Então, é mais fácil. Então, irmãos, de fato, muitos de nós se calam por medo, talvez, das retaliações que isso pode gerar. E isso gera. A gente vê isso, e isso gera. Outra coisa também, medo das limitações, das nossas limitações. Todos nós temos limitações. E a gente, por conta das nossas limitações, acha que não é capaz de pregar o Evangelho. Só que nunca foi sobre nós, é sempre sobre Deus, é tudo sobre Ele, para Ele são todas as coisas. Então, quem nos chama também nos capacita, mesmo em meio às nossas limitações. Então, quem nos chama a fazer algo, nos capacita para algo. Lá em Mateus 10, (10, 19), eu acho que eu errei. Não é aqui não. Espera aí. Óbvio que não é aqui, porque eu estou em Marcos, né? É óbvio que não é. Mateus 19 é um contexto em que Jesus estava dando já o spoiler para os seus discípulos. Olha só, a situação vai apertar, vocês serão perseguidos. E aí, 19, Jesus ele fala para os seus discípulos: mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, pois naquela hora vos será dado o que haveis de dizer, porque não sois vós que falais, mas é o Espírito de vosso Pai que fala em vós. Não é a gente, mas é o Espírito Santo através de nós. Isso aqui é um contexto em que os discípulos estariam diante das autoridades, né? E o que eu vou falar, o que eu vou dizer? Não se preocupa, eu vou falar por você. E isso também é no sentido evangelístico. É claro que a gente tem que buscar no Senhor, que a gente vai falar coisas da nossa cabeça. A gente vai buscar no Senhor, na palavra, na oração, mas o Espírito Santo vai trazer a memória, vai nos capacitar, vai nos orientar como falar, o que dizer, como falar. Ele vai nos dizer. Moisés, diante de Deus, trouxe vários argumentos para não ir até a Faraó. Porque eu sou gago, que é isso, que é aquilo, até uma hora que Deus se irritou. Porque não era sobre Moisés, era sobre o que Deus iria fazer por meio dele. Então, muitas das vezes, a gente tem medo por conta das nossas limitações. Irmãos, eu tenho limitações. Só Deus sabe como eu estou aqui. Estou com a minha mão assim, de nervoso. Eu tenho limitações e todos nós temos limitações. Mas não é sobre nós, é sobre quem está dentro de nós. É o Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Então, tenha certeza de que Deus irá falar através de você, no momento propício, no momento certo, com sabedoria. Então, mediante a tudo isso, o que nós temos feito com tudo aquilo que a gente tem meditado, do que a gente tem ouvido, o que a gente tem feito? É uma responsabilidade muito grande. Se a gente tem se omitido, irmãos, é algo que Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. A palavra de Deus, ele fala, acho que eu acabei não anotando aqui. Sim, eu anotei, mas não, eu pulei. Há uma evidência bíblica, e essa evidência não mudou até os dias de hoje, eu acredito que talvez nunca mude. É o fato de que
O número, quer dizer, a demanda de trabalho para evangelizar é muito grande. Mas só que o número de trabalhadores é pouco. A palavra de Deus fala lá em Mateus 9, 37, 38, diz que, então disse aos seus discípulos, o próprio Senhor falou, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. O campo missionário é muito grande para o número de trabalhadores. Há um déficit de número de trabalhadores para a seara. Desde a época de Jesus sempre foi assim, e eu acredito que talvez isso não mude. Mas isso não tira a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. E isso se constatado cada vez mais, porque quando a gente esteve no seminário, o pastor que estava lá era um pastor de um conhecimento bíblico, teológico, o cara é graduado, enfim, ele é uma biblioteca ambulante. E ele pastoreia uma igreja com um número de pessoas, um número de membros assim, pouco, assim, acho que em média 50, se eu não me engano. Só que no meio de 50, duas pessoas para evangelizar. Um pastor com grande... ele é conhecido, se vocês derem um Google, ele é uma pessoa conhecida, uma pessoa inteligente, cheio do Espírito Santo, basado na palavra, as duas pessoas para evangelizar. E eu constatei, porque eu fui no Instagram dele e está a foto dele, ele com um casal evangelizando. Número de 50 pessoas. E aí? Não é falta de palavra, irmãos. Eu tenho certeza disso. Não é falta de palavra. Eu tenho certeza. Mas é aquilo que eu falei. Essa evidência talvez nunca mude. Mas cada um de nós temos esse senso de responsabilidade. E o que a gente tem feito disso, cada um sabe de si. Mas no final, todos nós prestaremos conta ao Senhor. Daquilo que a gente tem omitido, seja de forma individual, porque evangelizar não precisa necessariamente você fazer parte de um grupo. Porque quando eu falei com a Ana, não tinha o Ministério de Evangelismo ali. Só tinha eu. Então, em dado momento da sua vida, você vai estar sozinho e você vai falar de Jesus. Mas também, em um dado momento, você vai estar no coletivo, junto com a igreja, evangelizando. O que a gente tem feito, irmãos? O que a gente tem feito? Por que nunca ninguém me falou isso? Se ela morresse sem ouvir isso? As pessoas que passaram pela vida dela e tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho e não falaram, Deus iria cobrar. Então, assim, essa reflexão eu queria compartilhar com vocês da urgência disso. Jesus está às portas, a gente precisa levar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. A gente precisa pregar o Evangelho. Nós precisamos não só pregar, mas viver o Evangelho. Né? Que infelizmente a gente sabe que por conta dos maus exemplos muitas pessoas se afastam, então a gente precisa viver o Evangelho. Enfim, o que nós temos feito com aquilo que a gente tem ouvido, culto após culto, com aquilo que a gente tem aprendido? Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos orar? Glória a Deus. Santo Deus, Pai, muito obrigada, Senhor, porque eu creio que o Senhor falou, mesmo apesar de mim, mesmo as minhas limitações. Eu peço, Senhor, que isso não caia no esquecimento, pelo contrário, que isso enraize nos corações de cada um de nós, que esse senso de urgência, que esse senso venha estar dentro dos nossos corações, dia após dia, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. É uma vida de cada um, Senhor. E aquilo que eu não consegui falar, me expressar,
eu peço encarecidamente que o teu Espírito possa continuar ministrando aos corações de cada um, em nome de Jesus.